Bom dia a todos. Domingo, dia 19 de abril de 2020, nós iniciamos este momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nós queremos inicialmente cantar o hino do Inário Luterano de número 152, Grande Deus, o teu louvor. Vamos confessar a Deus todos os nossos pecados e suplicar que, por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos conceda o seu perdão. Senhor Deus onisciente, que sabes todas as coisas, nada posso esconder de Ti. Conheces até mesmo o meu mais íntimo pensamento. Aos homens posso ocultar, mentir, mas a Ti tudo é revelado. Por isso, Senhor, confiando no Teu perdão e no Teu amor por mim, chego diante de Ti e confesso que trago comigo a inclinação para o pecado que herdei de Adão e Eva. E confesso que muitas vezes deixei durante a minha vida esta inclinação tomar conta e manifestar-se em meus pensamentos, palavras, naquilo que fiz e até mesmo naquilo que precisava fazer e não fiz. Confesso que mereço somente a Tua ira e o Teu castigo. Peço-Te que me perdoes, conforme Tu prometeste, que através do sangue de Jesus somos purificados de nossos pecados. Dá-me Teu Espírito Santo para que eu possa corrigir-me e Te ser agradável. Amém. Se você verdadeiramente está arrependido dos seus pecados, como ministro da palavra chamado e ordenado,
a todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, eu digo: vá em paz, pois os teus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo a ser lido neste segundo domingo de Páscoa é o salmo de número 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Até aqui as palavras do Salmo de número 148. Queremos também ouvir a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, leitura que vai do verso 29 até o verso 42. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles, se retirando do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Palavras de Atos dos Apóstolos.
A epístola conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui as palavras da epístola próprias para este segundo domingo de Páscoa. Nós queremos cantar do Inário Luterano o hino Oráculos Divinos, de número 248. As palavras do Santo Evangelho, conforme João, capítulo 20, do verso 19 ao 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos:
respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé cristã conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós queremos cantar em preparo à mensagem o hino Meu Jesus Ressuscitou, de número 103 do Inário Luterano. Que Deus abençoe a cada um de nós neste momento no qual nós meditamos em sua santa palavra. Amém. Estimado povo de Deus, o Evangelho indicado para este final de semana, poderíamos dizer assim, é um prato cheio, com vários assuntos a serem abordados. Eu poderia focar a mensagem de hoje sobre a temática da ressurreição de Jesus, porque este é um tema de fundamental importância à nossa fé, pois pela ressurreição de Jesus recebemos a garantia de que a morte também não tem a palavra final sobre nós. Eu poderia abordar a questão da incredulidade de Tomé. Ele não acreditou na palavra de seus colegas discípulos que lhe disseram terem visto Jesus, ou
como disse certa vez um colega pastor, bastou Tomé faltar ao primeiro culto de Páscoa que a sua fé já começou a vacilar. Poderia ainda falar nos versos finais as provas registradas nas Escrituras de que Jesus é o Filho de Deus. Provas e sinais que têm por finalidade nos levarem à fé em Jesus como nosso Salvador e, por meio desta fé, recebermos a vida eterna. São temas, assuntos muito valiosos. Eles estão interligados uns aos outros. Mas, nesta mensagem, não vou abordá-los de maneira mais profunda. O assunto contido no Evangelho no qual eu quero aprofundar a nossa reflexão é a paz. No Evangelho nós temos 3 citações nas quais Jesus diz aos discípulos: paz seja convosco. A paz que Cristo oferece é um tema valioso para os nossos dias, não? Inicialmente, o que você entende por paz? Você vive em paz? É possível ter paz nesses dias tão complicados em que vivemos? Eu fui procurar as definições de um conhecido dicionário da língua portuguesa, o Michaelis. O termo paz, conforme este dicionário, se define assim. Primeiro, situação em que não há guerra, nem enfrentamento entre 2 ou mais países, ausência de luta ou conflito dentro de um país ou de um estado contra outro. Segundo, tratado que mantém ou restabelece esse estado de paz. Terceiro, suspensão das hostilidades entre beligerantes. Beligerantes são aqueles que estão em guerra, mediante a celebração de um tratado, de uma trégua. Seguindo essas definições, nós podemos concluir que vivemos em paz. Afinal de contas, não estamos em guerra contra outra nação. Não temos uma guerra entre estados da nossa nação. Mas o dicionário não termina por aí em suas definições. Existem outras. Paz também significa tranquilidade, ausência de conflito entre as pessoas, calma, equilíbrio, serenidade. Ausência de conflitos ou inquietações pessoais, tranquilidade da alma. E por fim, ausência de ruído, agitação, quietude, remanso, sossego. Refletindo principalmente nessas últimas 3 definições, eu cheguei à conclusão: será que é possível viver em paz? E eu repasso essa inquietação a você. Em quais momentos da sua vida você não teve conflito com outras pessoas? Intrigas, palavras mal interpretadas ou até malditas? Em quais momentos da vida você não sofreu com inquietações pessoais, problemas de consciência, dúvidas em relação ao futuro? Em quais momentos da tua vida você não teve ruídos, agitações em demasia? Ora, costumeiramente nós falamos que os dias em que vivemos, eles são de constante inquietação e agito. A gente se ocupa com muitas coisas. Conforme essas definições, será que é possível viver em paz? No texto bíblico do Evangelho, nós encontramos pessoas que estavam sem paz. Os discípulos estavam fechados, trancados em casa, conforme diz o Evangelho de João, com medo dos judeus. Talvez o medo de que houvesse mais perseguição e morte. Eles deveriam estar angustiados, pois poucos dias antes o seu mestre Jesus tinha sido escandalosamente crucificado. Ele que nenhum mal fez, e eles o acompanharam nesse trajeto, foram testemunhas de que Jesus nenhum mal fez. E foi contado como um malfeitor. Teve o pior tipo de morte possível, foi crucificado. Quem sabe os discípulos não estavam também com a consciência pesada. Até porque nada
ou pouco eles tinham feito para modificar a execução de Jesus. O que fizeram foi dormir enquanto o mestre pedia que vigiassem. Fugiram enquanto Jesus era levado pelos soldados. Negaram quando foram questionados. Enfim, muita coisa tinham deixado de fazer. Mesmo com a notícia revelada pelas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus e que disseram que Jesus havia ressuscitado, eles continuaram mergulhados na angústia, na desesperança, no medo. Eles não tinham paz. Mas naquela situação de desespero, de angústia, de medos, de falta de paz, de uma forma miraculosa, milagrosa, que só pertence a Deus, alguém entrou e promoveu grandes mudanças. Jesus, aquele que foi rejeitado, humilhado, abandonado pelo povo e pelos próprios discípulos, apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Naquele momento, queridos irmãos na fé, essas palavras eram muito mais do que um desejo, muito mais do que uma bonita saudação que os judeus tinham por costume ao dizerem Shalom, que você tenha paz, tranquilidade, que você esteja bem. Jesus não estava trazendo uma paz meramente psicológica, no sentido de que, a partir de agora, vocês não precisam mais ter angústias, dúvidas, preocupações. Não uma paz que fizesse com que a violência simplesmente, a partir dali, deixasse de existir. Não uma paz como um sentimento de bem-estar, um bem-estar consigo mesmo, um pensamento positivo, uma elevação do espírito. A paz que Jesus oferecia aos discípulos mexe na essência do problema do ser humano, que é o seu afastamento de Deus. Os discípulos tinham sentimentos que os privavam de ter paz. E esses sentimentos estavam associados a seus pecados, às culpas que sentiam. Era isso que os afligia naquele dia. Os discípulos estavam arrasados, enquanto não experimentavam o perdão e o amor que Jesus havia lhes trazido. Eles foram reanimados com a paz de Jesus, sabendo que esta ação foi para levar paz, perdão aos seus corações. Esta é, querido povo de Deus, a paz que Cristo dá. É um novo relacionamento, é uma nova aliança que é criada a partir dele, da sua morte, da sua ressurreição. A Páscoa, como a vitória do Filho de Deus sobre o pecado, a morte e o diabo, tiram aquilo que trazia ansiedade e angústia ao coração humano. Pelo que eu pude perceber e concluir, aquele grupo de discípulos que estava com medo, confinado em uma sala, certamente triste, sem objetivos de vida, pode e deve ser comparado a nós. Nós muitas vezes estamos no mundo sem saber ao certo o que fazer, principalmente na hora da adversidade. A quem recorrer? E enchemos o nosso coração, a nossa vida, com medos, pavores, angústias, sofrimentos que nos roubam a paz. E assim esquecemos que o mesmo mestre dos discípulos é o nosso mestre. E ele também quer nos dar a sua paz. A paz de Jesus não é uma paz passageira. Não é um pensamento positivo, não é um desejo meramente positivo. Não é algo que meramente nos livre ou amenize os nossos problemas físicos, psicológicos ou emocionais. Não é. A paz que Jesus oferece é aquela que perdura por toda a eternidade. É a paz de sabermos que o céu é a nossa herança, sem mérito, sem dignidade, sem merecermos.
céu, a paz com Deus, Cristo conquistou por nós na cruz. Jesus deixou claro aos seus discípulos que a sua missão da parte do Pai não terminava ali, com aquela paz que Ele estava lhes concedendo. Esta paz, este perdão que Ele entregava aos discípulos, precisavam ser repartidos. Disse Jesus: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A ação de Jesus é no sentido de nos dar a paz, mas despertar também em nós o sentimento de responsabilidade de repartir essa mensagem com o nosso próximo. Assim nós vamos compreender que é também através de nós que o Messias, o Salvador, age no mundo. Através de nós, as pessoas da família, da vizinhança, os colegas de trabalho, os colegas de lazer, os colegas de estudo vão perceber e receber a mensagem do perdão, a mensagem da paz com Deus. Jesus apareceu aos seus discípulos para mostrar-lhes que Ele havia vencido a morte. A morte já não tinha mais domínio sobre Ele. Como esta mensagem é vital em nossos dias? Pois muitos estão sem paz, vivendo completamente amedrontados com a possibilidade de contraírem o coronavírus ou de seus queridos o contraírem e assim falecerem. E com isto dito, eu não estou criticando aqueles que estão preocupados com a própria vida ou com a vida de seus familiares, de seus semelhantes. Vejam, eu não digo que devemos fazer pouco caso deste problema que se instalou no mundo inteiro, até porque o corpo que Deus nos deu, esta vida que Deus nos deu, deve ser cuidada, porque neste corpo habita o Espírito Santo, também é morada de Deus. Por isso, não devemos nos expor descuidosos a este mal de nossos dias, o coronavírus. Aliás, não deveríamos nos expor a mal nenhum que prejudique ou abrevie a nossa vida ou a vida de nossos semelhantes. Mas para mim, há um grande problema quando o medo toma grandes proporções. Porque o medo pode nos paralisar. Ele pode nos levar a desconsiderar a Deus, a sua ação, a sua presença. Ou seja, ele pode nos levar à incredulidade. Pode nos levar à incapacidade de crer tanto na presença de Deus em meio ao temporal, como também nos seus propósitos diante de determinadas permissões, que a princípio podem até nos parecer ruins. Mas não convém a nós, criaturas, questionarmos os propósitos do Criador. No relato do Evangelho, vemos que quando Jesus apareceu vivo, um dos discípulos, chamado Tomé, estava ausente. Quando os outros lhe contaram: vimos o Senhor, Ele está vivo, esteve conosco, Tomé não acreditou. Talvez para Tomé, assim como em alguns de nossos dias, a morte era um obstáculo intransponível. No mínimo, a morte de Jesus roubava a paz no coração de Tomé. Ele concluiu que os seus colegas estavam ficando loucos e por isso disse: eu só vou acreditar se eu puder ver, se eu puder tocar. Tomé a princípio não creu. Mas Jesus, uma semana mais tarde, apareceu a ele, pedindo: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, no lado que a lança abriu, não sejas incrédulo, mas crente. As dúvidas de Tomé então desapareceram. Ele viu, ele creu, e ele também confessou: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: porque me viste e creste? Felizes são os que não viram, mas creram. Com essas palavras, povo de Deus,
Jesus nos encoraja a viver pela fé. Confiar no amor, mesmo quando as circunstâncias e os sentimentos parecem dizer o oposto. Deus está atuando no mundo neste momento de pandemia. Você não crê nisso? Mas eu não estou vendo. Você é feliz se crê sem a necessidade de ver. Podemos até estarmos proibidos de nos reunir em culto público. Isso, de certa forma, nos angustia. Conforme o decreto estadual, esse prazo foi prorrogado, estendido até o dia 31 de maio. Mas, embora nós não possamos nos reunir aqui fisicamente, nós não vamos ficar com as portas do coração fechadas para receber a paz de Jesus. Não vamos. Vamos crer na sua promessa, também registrada no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não vamos deixar o medo tomar conta da nossa vida de tal forma que fiquemos paralisados. Certa vez eu li uma frase num dos cadernos elaborados pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil para o estudo em famílias, em grupos, que dizia mais ou menos assim: a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. Essa palavra, ou esta frase, ela é marcante, ela é forte e ela vem acompanhando as minhas reflexões nesses dias de pandemia. A situação em que estamos não pode, não deve nos privar de anunciar o Cristo vivo, o Cristo glorificado à destra de Deus Pai. Ele é o único capaz de trazer a verdadeira paz. Esta mensagem é urgente em nossos dias. Jesus confiou esta mensagem, esta missão aos seus discípulos e para você também. Cristo diz ainda hoje: paz seja convosco. Que você sinta, que você viva essa paz e que você a reparta com o mundo, pois o mundo precisa da paz de Cristo. Amém. Que a paz e o amor de Deus, que são infinitamente maiores do que a nossa compreensão, guardem os nossos corações e as nossas mentes firmes na fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Querido e bondoso Pai Celestial, graças te damos pela semana que passou, por mais uma vez teres preservado a nossa vida. Graças te damos por teres enviado ao mundo o teu amado Filho Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, deste-nos a oportunidade de vivermos em paz contigo desde agora, bem como também no dia em que tu nos chamares ao teu reino celestial, vivermos eternamente em paz contigo e com os teus filhos. Perdão pelas vezes em que deixamos o medo, o pavor provocado pelas coisas deste mundo, tomar em conta de todo o nosso ser, paralisando-nos de tal forma a desconsiderarmos a tua presença e ação amorosa. Ajuda-nos a repartir a paz que recebemos de Cristo com aqueles que estão angustiados, amedrontados, sem esperança. Coloque em nossos lábios as palavras certas, a fim de cumprirmos com a missão que temos como teus discípulos. Pedimos-te pelas nossas autoridades. São tempos difíceis, Senhor, e embora saibamos que liderar nunca foi tarefa fácil, no presente momento não presenciamos apenas críticas, mas também a torcida pela parte de alguns
para que os nossos líderes tomem decisões erradas, tudo em prol de um ativismo, um partidarismo que certamente não faz parte da tua vontade. Por isso, pedimos que oriente, ilumine e abençoe os líderes da nossa nação na condução deste momento crítico de saúde pública e economia. Isto independente de termos votado neles ou não, pois nós pensamos além de políticas partidárias, pensamos no bem-estar de nossos semelhantes. Ampara e fortaleça aqueles que estão precisando se expor ao risco de contraírem esta doença. Tudo em prol, não da ganância, mas do sustento familiar, da manutenção dos gêneros que tanto necessitamos em nossos lares, do combate à proliferação do coronavírus, bem como do cuidado daquelas pessoas que já contraíram esta doença e necessitam de tratamento. Pedimos-te pela tua santa e amada Igreja, por todos aqueles empenhados em levar a tua palavra tal qual ela é, lei e evangelho, revelação do nosso pecado e consequência por ele, bem como a revelação do perdão e amor através de Jesus Cristo. São dias de desafio para a proclamação da tua palavra, mas não deixes o medo dominar o coração dos teus filhos, para que assim levemos a paz de Cristo ao mundo. Ampara, conforta e estende o teu amor a todos os sofredores, os doentes, os enlutados, os desabrigados, aqueles que sofrem tanto no corpo quanto na alma. Desperta-nos a agir dentro das nossas condições, com o tempo, bens, dons, enfim, com a própria vida, indo ao encontro das necessidades de nossos semelhantes. Senhor, são essas as petições que nós incluímos nesta oração, mas sabemos que Tu conheces o nosso coração e que nos considerás muito além do que pedimos, conforme a Tua justa e santa vontade. Nós assim oramos, em nome e por amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que essa paz que Jesus concedeu aos seus discípulos e que concede a cada um de nós, também nos encha de alegria, nos deixa a certeza de que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós aqui no mundo, Ele vem ao nosso socorro diante das nossas necessidades, das nossas angústias, dos nossos medos, assim como foi ao encontro das angústias e medos dos discípulos trancados naquela casa com medo dos judeus. Mas também, principalmente Jesus, vem resolver o nosso maior problema. Ele vem restabelecer a nossa paz com Deus. Mediante o seu sacrifício e a sua ressurreição, nós temos paz com Deus, temos o perdão de nossos pecados e a promessa da vida eterna. Que isso enche o nosso coração de alegria, de amor, de vontade de testemunhar, de repartir essa paz com o mundo. Amém. E nós finalizamos este nosso momento de culto cantando uma canção que justamente expressa isso, todo esse amor de Deus por nós, toda essa paz que Deus vem promover a nós através de seu Filho Jesus. O hino Em Jesus Amigo Temos, de número 293, do Inário Luterano.
Salvador, Ele nos manda que devemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração unido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, junto a Deus em oração. Andas com quem carregado, tem cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé, meu não expor. Busca o teu melhor amigo, fala que sem oração ele encontra terra abrigo e repouso na missão. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos